Senhor, amados irmãos. Estamos hoje estudando a leitura diária da lição 3 do dia 18 de abril de 2021. Assunto estudado nessa lição: dons de revelação. A nossa lição de escola dominical, revista de adultos. Nesse trimestre, estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O nosso comentarista é o amado pastor Elinaldo Renovato. Então, leiamos a leitura diária da nossa lição 3. Está leitura diária de quarta-feira. Está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Assunto a ser comentado: sabedoria e ciência. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. O apóstolo Paulo não está falando de sabedoria ou de ciência humana, adquiridas nos bancos das universidades. O apóstolo fala de sabedoria e de ciência divinas reveladas pelo Espírito Santo, tanto na vida da igreja como na vida de um crente em particular. Pode surgir certas situações que não sabemos que decisão tomar. Nesses casos, dificilmente tomamos decisões corretas. Se decidirmos corretamente, tudo dará certo, mas, se errado, poderemos pagar um preço muito alto. O rei Salomão se deparou com um problema demasiadamente complicado. Está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versos 16 a 28. Duas prostitutas que moravam juntas disputavam a posse de uma criança viva. Uma delas havia rolado sobre a criança enquanto dormia, matando a criança. Sorrateiramente colocou a criança morta no leito da companheira e apanhou a criança viva. Diante do rei Salomão, as duas se diziam mãe da criança viva. Que situação complicada. Na época não havia exame de DNA. O que fazer então? Salomão pôs em prática a sabedoria que Deus lhe deu. Ele chamou dos seus servos e disse: me dá uma espada. Corte a criança no meio e dê metade a cada uma dessas mulheres e tudo está resolvido. A falsa mãe aprovou a ideia imediatamente, assim nem minha nem dela. A verdadeira mãe suplicou ao rei: não faça isso, rei, meu senhor. Dê a criança viva para ela. Nisso o rei entendeu que o coração da mãe doeu pela criança, da verdadeira mãe, e mandou que entregasse a criança à sua mãe verdadeira. A sabedoria que Deus havia dado a Salomão entrou em ação e agiu, e tudo acabou bem. Justiça foi feita e o nome do Senhor glorificado. Falemos sobre ciência. No mesmo versículo, o apóstolo fala da palavra de sabedoria e da palavra da ciência, ou seja, palavra do conhecimento. Ambas as palavras de sabedoria e do conhecimento são dádivas dadas à igreja pelo Espírito. Não se trata de sabedoria humana, nem de ciência humana, mas de sabedoria e de ciência divina.
Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é uma ciência de Deus que desde os tempos eternos esteve oculta, cuja ciência os anjos desejaram bem entender. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26. E primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12. O salmista Davi, falando sobre a onisciência de Deus, ele exclama: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmo 139, versículo 6. Precisamos desse tão precioso dom da ciência de Deus para não sermos enganados por falsos profetas e falsos mestres que proliferam abundantemente em nossos dias e tendem a aumentar à medida que se aproxima o arrebatamento da igreja. O conhecimento, a plena compreensão da ciência de Deus, nenhum ser humano conseguiu atingir por seus próprios esforços, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8. E o apóstolo Paulo exclama lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? A igreja, a noiva amada do Senhor Jesus, ele revela coisas profundas da ciência de Deus para a nossa edificação na fé. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.